No caminho para o asilo, o idoso se mostrava com um olhar triste e lágrimas escorria pelo rosto. Mas por trás do que parecia ser uma decisão final, havia segredos surpreendentes e gestos de carinho silencioso. Mr. Smith estava sentado na cozinha com a xícara de chá, olhando pensativamente pela janela. De vez em quando, ele olhava para o relógio de parede e suspirava, insatisfeito com o que estava vendo. O homem idoso estava triste porque seu filho Samuel e sua nora Emily estavam ficando até tarde no trabalho. Isso não era a primeira vez que acontecia, e assim Mr. Smith estava ficando desconfiado. No entanto, Samuel e Emily sempre tinham uma explicação convincente e lógica para sua chegada tardia. Segundo o casal, havia muito trabalho na empresa, e por isso, precisavam ficar no escritório e fazer horas extras. Mas Mr. Smith não estava convencido. O idoso acreditava que seu filho e nora estavam evitando-o de propósito. Ele pensava que eles simplesmente não queriam passar tempo com o idoso magro e doente, que era obrigado a pedir ajuda aos parentes devido à sua fragilidade. A verdade era que Mr. Smith costumava morar sozinho em uma pequena casa nos arredores da cidade, há apenas um ano. O homem idoso tinha um jardim e um gramado, que ele sempre mantinha em uma ordem impecável, mesmo apesar de sua idade. Sua esposa faleceu há muito tempo, e o homem estava acostumado a lidar com esse problema por conta própria. Sua vida estava bem até que em um dia um incidente infeliz aconteceu. Mr. Smith saiu para fazer compras no mercado e um incêndio começou em sua antiga casa. Infelizmente, o fogo era impossível de perceber a tempo, e assim, em um piscar de olhos, o prédio inteiro foi engolido pelas chamas. É difícil dizer o que exatamente causou o incêndio, mas os bombeiros que chegaram ao local continuavam dizendo que devia ter sido um curto-circuito na fiação elétrica. Quando Mr. Smith, carregando sacolas de compras, voltou para casa, tudo o que restava era fumaça e brasas. Quando o idoso viu o que aconteceu com sua casa, suas mãos se abriram e as compras caíram no chão. Mr. Smith ficou tão chocado com o que viu que imediatamente se sentiu mal e desmaiou. A ambulância que chegou à chamada levou o idoso para o hospital, onde foi diagnosticado com um derrame. Perder sua casa foi um golpe duro para Mr. Smith e se revelou muito difícil para o homem superar. Infelizmente, o derrame causou paralisia temporária dos membros, o que foi um problema ainda maior do que perder sua casa. Poucas pessoas sabiam que mais do que qualquer outra coisa na vida, Mr. Smith não queria impor-se à família de seu filho, que o trouxe para sua casa assim que ouviu o diagnóstico. Filho, você deveria apenas ter me deixado no hospital ou me enviado para algum tipo de hospício. Por que você quer um fardo desses em sua vida? Disse o velho, tentando evitar que Samuel visse lágrimas se formando em seus olhos. Mas Samuel não queria ouvir nada disso. Ele amava seu pai, e apesar do diagnóstico, tanto ele quanto sua esposa estavam dispostos a cuidar de Mr. Smith. Vários meses se passaram. Graças ao tratamento competente e ao forte desejo de Mr. Smith de melhorar, os movimentos lentamente voltaram ao seu corpo antes imobilizado. No início, tudo o que ele conseguia fazer era mexer os dedos dos pés e das mãos, e então, inspirado por seu sucesso, ele eventualmente começou a mover os membros. O dia em que ele finalmente conseguiu sair da cama por conta própria foi provavelmente um dos dias mais importantes de sua vida. Foi então que o velho homem se fixou na ideia de que precisava sair da casa de seu filho e ir viver em um asilo. Além disso, havia uma vizinha idosa que alimentava ainda mais essa ideia.
Ela continuava contando a Mr. Smith sobre sua filha e genro, que supostamente queriam se livrar dela o mais rápido possível e estavam apenas esperando o momento certo. Eles me criticam o tempo todo, sabe? Coloco a xícara de forma errada, acordo cedo demais e depois acordo todos os outros. É uma forma terrível de viver a vida. Então, todos os dias eu apenas sento e espero que me levem para um asilo, confessou a mulher a seu vizinho, olhando tristemente em seus olhos. Essas conversas, obviamente, faziam Mr. Smith se sentir mal pelo resto do dia. Além disso, o velho via que Samuel e Emily haviam se tornado mais reservados recentemente, e por alguma razão que ele não entendia, começaram a ficar até tarde no trabalho, só retornando para casa após o anoitecer. Eles devem estar enojados de mim, é por isso que se mantêm afastados, e são covardes demais para me dizer a verdade, pensou Mr. Smith, esperando o casal voltar para casa. Samuel e Emily ficaram fora por um longo tempo e quando a porta da frente finalmente se abriu, o velho chocou o casal com seu pedido ali mesmo na entrada. Meus amores, pensei e decidi que não quero ser um fardo para vocês. Tenho apenas um pedido, por favor, me levem para um asilo, eu imploro a vocês. Samuel e Emily se olharam ansiosamente e então baixaram os olhos em constrangimento. Bem, parece que acertei em cheio com meu pedido. Olhe só para eles, baixando os olhos, pensou o velho amargamente. Mas para sua surpresa, Samuel segurou sua mão e disse: Pai, vamos falar sobre isso mais tarde, está bem? Agora não é o momento certo para essa conversa. Mr. Smith deu de ombros indiferentemente, deixando claro com toda a sua postura que não ia mudar de ideia sob nenhuma circunstância. O restante da noite foi bastante desconfortável, todos estavam tensos. Samuel e Emily permaneceram em silêncio, cada um imerso em seus laptops. Enquanto isso, Mr. Smith estava ansioso para construir sobre seu sucesso. Então ele continuou falando sobre como o asilo seria bom para ele. Claro, no fundo, ele realmente não queria se separar da família de seu filho, mas, por outro lado, tinha medo de ser um incômodo para seus parentes. Portanto, o velho decidiu ser proativo e iniciar sua mudança para o asilo. Para provar que suas intenções eram sérias, Mr. Smith até arrumou sua mala para que estivesse pronto para a mudança a qualquer momento. No entanto, o tempo passava, e por alguma razão, Samuel e sua esposa não tinham pressa em cumprir sua promessa e voltar à conversa sobre enviar Mr. Smith para o asilo. Eventualmente, o velho se tornou obcecado por esse pensamento, a ponto de não encontrar paz de espírito ou se acalmar. Mr. Smith esperava que o deixassem trabalhar no jardim do asilo, e talvez até plantar algumas sementes e cortar a grama. O velho estava muito orgulhoso do jardim que costumava cuidar em sua casa. Várias semanas depois, Samuel finalmente informou a seu pai que ele poderia começar a se preparar para se mudar para o asilo. Chegou o momento decisivo, pensou Mr. Smith com um toque de tristeza. Mas então ele notou acidentalmente Emily colocando um conjunto de roupas de cama novas em uma sacola plástica. Arrastando os pés, Mr. Smith saiu para a rua, onde a primeira coisa que fez foi se despedir da vizinha, informando-a de que estava indo para um asilo. A senhora idosa balançou a cabeça em entendimento, murmurando que todos os filhos são iguais, tentando se livrar de seus pais idosos o mais rápido possível. Na manhã seguinte, toda a família acordou mais cedo do que o habitual. Após um café da manhã rápido, Emily e Samuel carregaram as pertences de Mr. Smith no porta-malas do carro e o colocaram no banco de trás.
Lançando um último olhar triste para a casa de seu filho, o velho silenciosamente enxugou uma lágrima que rolava por sua bochecha e fechou a porta. Durante toda a jornada, Mr. Smith continuou olhando pela janela, tentando não perder o momento em que o asilo apareceria à vista. No entanto, para sua surpresa, Samuel de repente virou em uma rua dolorosamente familiar. O idoso se enrijeceu visivelmente, quando seu filho parou o carro bem em frente à sua antiga casa. Mr. Smith quase desmaiou. Com medo de que seus olhos o estivessem enganando, o idoso começou a balançar a cabeça, em descrença, tentando se certificar de que estava vendo corretamente. Mas não importava o que fizesse, o que estava vendo não mudava. O idoso abriu a porta e saiu do carro com lágrimas nos olhos. No lugar de sua antiga casa, havia agora uma casa nova e recém-pintada. Mr. Smith abriu cuidadosamente o portão e entrou no quintal, que estava cheio de vários materiais de construção. Olhando para o animado Samuel e Emily, o velho entendeu tudo sem palavras. Como se viu, as ausências prolongadas e as noites tardias de trabalho do casal eram todas devido ao fato de estarem trabalhando na construção da nova casa para Mr. Smith. Algumas coisas eles fizeram por conta própria, outras foram feitas pela equipe de construção. Dizer que o velho estava feliz seria um eufemismo do ano. Todo esse tempo, Mr. Smith pensou que sua família estava procurando uma desculpa para enviá-lo para um asilo. Percebendo o quão errado ele estava, o velho abraçou seu filho e nora. "Obrigado, meus queridos, este é o melhor presente que alguém já me deu", murmurou Mr. Smith através das lágrimas. Samuel e Emily apenas sorriram em resposta, e então ajudaram o velho a desembalar e colocar tudo em ordem ao redor da casa. Foi então que o novo conjunto de roupas de cama veio a calhar, gentilmente comprado pela nora do velho para fazer sua nova cama. Agora, graças aos esforços de sua família, Mr. Smith voltou a viver em sua antiga casa e se sentia como uma pessoa independente e membro de uma grande família. Mr. Smith também descobriu que a vizinha idosa de seu filho nunca havia sido ofendida por ninguém, e ninguém estava planejando expulsá-la para a rua. Na verdade, a senhora idosa morava naquele prédio desde que foi construído e estava apenas inventando todo tipo de teorias conspiratórias por causa de sua solidão e tédio. Mr. Smith agora percebia que não deveria ter ouvido as especulações dos outros, mas deveria ter tirado suas próprias conclusões. Afinal, cada pessoa tem sua própria vida e seus próprios problemas, e todos têm soluções diferentes. E assim chegamos ao fim de mais uma história. Deixe um comentário com a sua opinião. Dê like no vídeo, se inscreva no canal, e ative o sininho para receber notificações de mais histórias comoventes como essa. Até a próxima!